Irmãos, irmãs, a caridade é o pleno cumprimento da lei. O amor é a forma excelente de cumprir a lei. Nos últimos domingos nós temos refletido sobre o quão exigente é ser cristão. Quão exigente é ser discípulo de Cristo. Uma tarefa diária de renúncia e de cruz. O distintivo do ser cristão, a carteira de identidade do cristão é amar. E esse mandamento maior, primeiro, se desdobra em dois: amar a Deus e amar ao próximo, como amamos a nós mesmos, diz a palavra. São João chega a afirmar que quem diz amar a Deus a quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem vê, é um mentiroso. No início do ser cristão, não está o encontro com uma ideia, com uma teoria. No início do ser cristão, está o encontro com uma pessoa, Jesus. Essa é a pessoa com quem nos encontramos. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o sentido dos nossos dias. Ele é a causa da nossa existência total até para além do tempo, até a eternidade. Assim, Jesus veio ao mundo e nos ensinou tantas coisas, mas especialmente, Ele nos trouxe encarnado em si o amor divino. O amor divino. Deus nos ama. Foi isso que Jesus veio trazer como segurança para a gente. Deus nos ama. Mais que isso, Ele pagou a nossa dívida, aquela dívida impagável, lá na cruz. E o mais bonito, Ele não deixou nenhum boleto para a gente pagar. Está tudo quitado. Nós não devemos nada. Nele, nós temos nossa dívida completamente paga. O que Ele fez e nos ensinou, Ele deseja que nós também o façamos. Dei o exemplo a vocês. Agora, façam como eu fiz. Façam a mesma coisa. Viver como Jesus viveu. Sorrir como Jesus sorria. Sentir, amar, perdoar, como Jesus sentia, amava e perdoava. Nós somos uma comunidade formada, desculpem-me aqui os trocadilhos, formada por pessoas, gente humana, cheia de contradições, de luzes e sombras. Tanto que em nós habitam forças capazes de destruir a paz, tanto interna quanto a paz mundial. No convívio entre os diferentes, é que devemos pautar as relações, tanto os encontros quanto os desencontros, pelo amor. Pelo amor. E é à luz do amor que a gente deve inscrever o tema da correção fraterna, o tema do Evangelho de hoje, o tema do perdão ao outro, da oportunidade de acolher e permitir que o outro seja ele mesmo, sem filtros de educação. Fui educado assim, portanto tenho que cobrar isso e aquilo. E sem o juízo interior, tantas vezes temerário. Faço aqui um parênteses no texto e uma dinâmica com vocês. Alguém, por favor, da Assembleia, fique em pé. Qualquer pessoa. Isso. Então, vamos ficar aqui primeiro. Isso. Seu nome é Carlos. Todos olhem para o Carlos, por favor. Olhem. Pode dobrar, doer o pescoço, não tem problema. Todos olhem para o Carlos. Ele é o centro da nossa atenção agora. Uma pergunta séria, sincera. Não precisa responder para mim. Você se sente responsável pelo Carlos? Não precisa responder para mim, só o Marlon. Você
Sério, você se sente responsável pelo Carlos? Obrigado, Carlos. Outra pessoa. Você é o Sunaga. Todos olhem para o Sunaga, por favor. Centro das atenções. Você se sente responsável pelo Sunaga? De novo, você se sente responsável por ele? Pode sentar. Mais um lá meio profundo, assim, para a última coluna. Isso. Você é a Ivone. Todos olhando para a Ivone. Exercício. Você se sente responsável pela Ivone? De novo, pergunta séria, sincera. Você se sente responsável pela Ivone? Obrigado. Já dá um dia inteiro de conversa, né? Nós dizemos que formamos uma comunidade. Nos reunimos como uma comunidade. É capaz que nós não saibamos sequer o nome deles, como eu não sei o nome de todos vocês. É capaz que eu não saiba direito porque hoje você está com a cara feia, suas dores, suas dificuldades, seus medos. Talvez eu não consiga me aproximar de você e oferecer qualquer tipo de acolhimento. Mas é certo que se eu lhe vir fazendo qualquer ato que eu não concorde, vou lhe julgar. Vou lhe atirar pedras. Vou lhe cobrar um comportamento que seja condizente com o que eu acredito que seja. Como que nós podemos pensar a correção fraterna se nós não nos sentimos responsáveis uns pelos outros? Como que eu posso me sentir responsável de ajudar o outro a se santificar se eu não me interesso por ele? Às vezes isso, vamos tirar aqui da igreja, né? Isso acontece na família. Problema dele. Tem nada a ver com isso. É à luz do amor, repito, que devemos inscrever esse tema da correção fraterna e do perdão. Deus depositou em nós uma confiança muito grande, a capacidade de a gente amar. E essa capacidade de amar, que se revela totalmente revolucionária, quando não alimentamos sentimentos nem de indiferença, nem de vingança, mas de amor, de cuidado, de atenção pelo outro. Como a gente vem à igreja e quer ser melhor, quer ser bom, não ser melhor dos outros, né? A gente quer ser bom no sentido positivo, a gente quer ser santo, mas no fundo o ser humano que a gente é continua sendo o mesmo. Continua tendo raiva, continua tendo ódio, continua tendo ressentimento, continua tendo desejo de vingança. Ou vocês não têm? Não? Pode admitir, Deus está vendo mesmo. Alguém lhe xinga, qual é o primeiro instinto? Dizer para ele, eu te amo? É? Claro que não. É dizer daquele palavrão para baixo. Para cima, nunca. Sempre para baixo. Mas eu dizia, como a gente quer ser bom, no sentido positivo, então a gente não vai admitir isso. A gente fala assim de um jeito bem suave para nem parecer que é maldoso. Olha, padre, fulano fez isso comigo, mas tudo bem, né? Já perdoei, deixa quieto. Até porque aquilo que aqui se faz, aqui se paga. E a gente fala como se isso fosse palavra de Deus, desejando a vingança, a destruição para o outro. Porque se vocês tiverem outra motivação que não seja vingança para essa palavra, eu gostaria de saber qual seja. A gente só não admite porque conhece a palavra, conhece as coisas, desejaria ser melhor. Avançando.
quando nós fomentamos a cultura do encontro, a exemplo do Cristo que veio ao nosso encontro para nos levar ao encontro do Pai, nós de fato vencemos a indiferença, vencemos a vingança. Quando nós nos interessamos pelo outro, quando nós somos sentinela do outro. Outra pergunta: quando nós erramos, será que nós desejamos que o outro nos dê uma chance e perdão? Ou desejamos que o outro nos exclua e nos condene? Não precisa nem responder, né? Eu não quero ser condenado pelo outro. Eu quero ser perdoado quando eu erro. Eu quero ser acolhido quando eu erro. Agora, quando o outro erra comigo, quando o outro erra conosco, nós desejamos dar a esse outro chance e perdão ou condenação e exclusão? Não se esqueçam do início da minha conversa de hoje. Ser cristão é exigente. Nós não viemos aqui perder tempo, passar tempo. Ai, domingo eu gosto de acordar cedo, vou lá naquela igreja. O padre fala bastante, mas tudo bem, vamos lá. Não. A palavra de Deus nos toca, nos pega, nos fisga, nos exige exatamente aqui. O cristão deve ser um imitador, um continuador, um seguidor de Cristo, que deu a sua vida, mas não tirou a vida de ninguém. Outro ponto, que nós bons fazemos de um jeito assim, disfarçado, o ato de maldade. Quem matou, deve morrer. Mas o nosso Mestre, o nosso Senhor, não matou, aceitou e deu a sua vida. Padre, o senhor fala sempre que não é com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã. Gente, eu não estou pregando aqui minha mãe, meu pai, minha irmã. Estou pregando o Cristo. O meu modelo e o seu não é meu pai, minha mãe e minha irmã, é o Cristo. A gente precisa ter isso claro. Se fossem os sentimentos menores, talvez nem padre eu seria. Ou a gente se deixa modelar por Cristo, ou a gente vai falar de Cristo fazendo do jeito do mundo e do jeito da gente. E a ideia é que o Cristo modifique o nosso jeito de ser, de pensar e de agir. Avançando. O cristão, repito, deve ser um imitador, um continuador, um seguidor de Cristo. Cristo que perdoou, mas não condenou. Cristo que esperou, mas não se impacientou, porque de algum modo Ele nos ensinou que é perdoando que se é perdoado. Se o irmão, seu irmão peca, não deixe de amá-lo, ajude-o. O Evangelho nos conduz por esse caminho. A correção fraterna é sem dúvida um dever de todos nós. Mas não deve jamais ser acompanhada de ressentimentos, de ódio, de vingança. Quando é praticada com humildade, com bondade, ela faz com que a gente seja autenticamente cristãos, sinceramente de Deus. Se você tem algo contra outro, perdoa. Se você se aproxima para receber o perdão dos pecados, é necessário perdoar a quem ofendeu você. Nesse caminho nosso para Deus, a correção fraterna é muito importante. Mas antes a gente vai precisar se reconhecer como comunidade. Não nos interessarmos apenas pelos erros dos outros, mas pelo outro que acerta e erra, pelo outro que ama e odeia, pelo outro que tem desejos bons e desejos não tão bons, como eu e você os têm. Nossa vocação não é de urubu, de carniça, de erro dos outros. Não temos essa vocação. Nossa vocação é de amor, de cuidado, de zelo, de preocupação com o outro. É certo, né, irmãos, irmãs, que nenhum de nós gosta de ser corrigido, ainda mais em público, né? Ninguém gosta. A tentação maior é de, sob o pretexto da correção,
nós criticarmos e julgarmos os outros, no fundo, e é isso que eu vou propor na missa hoje, no fundo, a gente tem um juiz dentro da gente. E o juiz que nos habita é implacável com os outros. Faz um exercício aí mental. Essa semana que passou, quantas pessoas você julgou? E no tribunal da sua consciência e do seu coração, quantas pessoas você condenou? Você passou por alguém e jogando papel, você já deu a vida dela inteira. Uma pessoa mal educada, que não presta, que não serve, tal. Só porque você viu ela num minutinho da vida jogando um papel no chão. Quantos você julgou e condenou essa semana? No tribunal implacável da sua consciência. Não se assuste se foi mais de 10. Não se assuste se foi mais de 20. Porque todos os que você condenou foi bem intencionado. E aquela conversa fiada que a gente passou para adiante, estou passando o peixe do tamanho que eu comprei. E é interessante que seja o peixe, né? Porque vai passando e vai apodrecendo, né? Quanto mais vai passando para adiante o peixe, mais podre ele vai ficando. Quanto? Durante essa semana, irmãos e irmãs, procuremos entrar mais em contato com a palavra de Deus. Procuremos colocar em prática um pouco mais essas coisas que a gente já sabe, que a gente acredita. Só o amor faz novas todas as coisas. Só o amor tem poder de transformar todas as coisas. Só o amor salva. Uma faísca de amor pode pôr fogo no mundo, um fogo que transforma todas as coisas. E o perdão é o outro lado da moeda amor. Quem ama, perdoa. Só não perdoa aquele que não ama. Fiz esse exercício aqui de perguntar se somos responsáveis ou se nos sentimos responsáveis. Deus vai pedir contas para a gente sobre o irmão. Primeira leitura de hoje. Se você vê alguém no erro e não fala nada, você participa do erro dele. Se você vê alguém no erro e fala com ele e ele não muda, você está salvo, ainda que ele não esteja, porque não te ouviu. Não podemos nos omitir, mas para exigir que alguém mude, a gente antes tem que amar esse alguém. Não posso exigir mudança de quem eu não amo. Não posso. Não devo. Não vou ter frutos. Não vou. Para terminar, da carta de São Paulo aos Romanos que ouvimos hoje na segunda leitura. Olha só. Não fiquem devendo nada a ninguém a não ser o amor mútuo. A única dívida que a gente pode ter com o outro é do amor mútuo. Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos se resumem neste: amar a teu próximo como a si mesmo. Continua São Paulo aos Romanos e aos Prudentinos. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Que história é essa de matar o outro por amor? De prender o outro por amor? De espancar o outro por amor? Que história é essa? Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Como cantamos no Salmo, não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.